de como devemos inovar, especialmente por meio da formação de professores, né? Temos que inovar em curso, inovar em currículos, e não ficarmos apenas criando curso de pedagogia. Mas vamos às perguntas, né? Vamos abrir as perguntas por escrito ou verbais. Eu queria começar fazendo uma. A professora Mariângela disse que já estão pensando em criar novos indicadores. Mas são tantos os que já existem. Nós recentemente tivemos a viagem a Israel e a gente constatou que lá quase não existem indicadores. A regulação ela é muito flexível, é muito simples. Ela deixa que o mercado regule. Será que não chegou a hora, professora Maria Inês, de a gente flexibilizar, simplificar esse tanto número de indicadores aí, fazer algo mais simples, mais flexível e deixar que o mercado regule? Então, à vontade é para fazer as perguntas, viu? O mercado só vai regular o dia que a nota do ENAD entrar no histórico do... O mercado só vai regular o ENAD entrar no histórico do escolar do aluno. Então, o mercado não regula. Está dito. É livre atirador ou tem inscrição? Não tem nada de livre atirador, não, mas pode perguntar. Porque está na moda atirar. A professora está anotando aqui. Não, eu só queria responder primeiro a professora Carmen, que me encaminhou uma série de questões, que eu acho que nem é uma pergunta muito difícil de responder, porque ela considera que as diretrizes do curso de pedagogia privilegiam a pesquisa em detrimento da prática. A nova Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica prevê o ensino por competência, mas nossos currículos de formação de professores não contemplam o aprendizado por competência. As instituições inovadoras estão implantando projetos de curso com ensino-aprendizagem por competência e enfrentam grande dificuldade em fazer com que os seus professores compreendam a prática docente da aprendizagem por competência. Há uma mudança cultural em curso, não é apenas uma questão relativa à oferta dos cursos de pedagogia. Nós precisamos superar essa distância entre o perfil docente desejado, os currículos de pedagogia e as DCNs. Quer dizer, como é que nós podemos superar isso sem uma mudança ideológica? Veja, eu gostaria de aproveitar na resposta aquilo que o Janquier já falou, né? E que se diz aqui que é o mercado de trabalho que vai fazer a regulação. Seguramente, nós nunca tivemos e nunca perseguimos o êxito dos egressos, não é? Ou o fracasso, porque seguramente a empregabilidade é o fator de maior sucesso da formação profissional no ensino superior. Nós não temos os dados ainda, a não ser da boca chiusa, como se diz em italiano, não é? Que circula na vida social. Agora, seguramente, é a empregabilidade, é o desafio dos profissionais para as novas demandas, toda hora mudando do mundo do trabalho, que vão conferir maior qualidade, por consequência, maior procura de matrículas para essas instituições modernas e inovadoras. Eu tenho absoluta convicção disso. Então, se de um lado nós temos que lutar pela desregulamentação excessiva que está prevista numa lei, nunca se esqueça, nós temos uma lei mandatária dos sinais que determina obrigações para a Secretaria de Regulação, tarefas e obrigações para o INEP. Então, ninguém inventou nada, tá certo? Mas é o momento, como eu disse aos senhores, desde a hora que eu comecei a minha presença nesta sala, é o momento do grande grupo forte da iniciativa privada reunido apresentar uma proposta de intervenção neste cenário do ensino superior brasileiro. Volto a dizer, os senhores são responsáveis por 75% da matrícula. Agora, é preciso enfrentar esse problema que a professora Carmen me disse. Nós temos que mudar esse paradigma. Vocês foram para Israel, muitos de vocês, e viram iniciativas inovadoras
inovadora do que o Janquier chamou de transmissão de conhecimento, mas é de promoção desse desenvolvimento desses jovens que chegam aí. E um desafio que para o Brasil é muito mais difícil, porque o jovem que chega a vocês, por muitos anos ainda, será aquele jovem que eu apresentei como perfil de saída do ensino médio. Eles não dominam as estruturas linguísticas e socioculturais. Significa o quê? Eles não compreendem o que leem. Tá certo? Vocês viram aí a grande discussão em torno dessas questões absolutamente democráticas e plurais que a nossa prova de linguagens fez, não é? Os grandes críticos não compreenderam ainda que aquilo que se pedia era uma interpretação de texto, uma interpretação de textos, de tipologias variadas, de ideologias diferenciadas, que fazem parte da cultura onde os jovens estão inseridos hoje. Isso que o Enem fez, não é? Trazer o universo que nos circunda formalizado numa prova de avaliação. E vocês estão vendo qual é o desempenho. Ele é muito aquém daquilo que os jovens poderão enfrentar. Então, demonstrar. Então, vejam bem, se de um lado você tem professores que não têm ainda a formação adequada, não é? E, de outro lado, você tem alunos que não têm as estruturas mínimas, nós temos um desafio que é muito grande. Então, o que eu acho, voltando aqui um pouco àquele cenário que o professor Moreno apresentou, né? Nós temos um grande número de faculdades muito pequenas no Brasil todo. Essas faculdades estão inseridas no lugar onde nós temos escolas de educação média e profissional, né, e educação infantil. Por que essas faculdades não podem oferecer cursos inovadores, complementares, uma segunda licenciatura, um curso de aperfeiçoamento naquela área específica? Vamos lá aprender as didáticas inovadoras, o ensino por competências, o ensino por projetos, não é? Esse é um papel que a iniciativa privada, com essa grande massa, né, de oferta que faz, pode introduzir. As universidades e os centros universitários também. Nenhuma regulação do ensino superior ou avaliação vai implicar com os senhores se os senhores tiverem uma atuação em relação à educação básica. Vocês são mais ágeis, não é? Então, é possível uma atuação ótima junto às secretarias municipais e estaduais de educação. Vamos fazer ou a segunda licenciatura, ou uma complementação pedagógica, enfim. Não precisa de nova legislação para isso. É o espaço social que está aí pronto para os senhores atuar. Então, eu volto a provocá-los da mesma maneira que fiz quando me sentei aqui. Os senhores têm uma postura, um poder de negociação, e eu sinceramente, pararia com essa brigaiada aí em torno dos sinais, regulação, deixa isso para lá. Vocês têm autonomia e têm um campo de trabalho super fértil e possível de ser implementado. Então, é difícil mesmo. Nossos professores aprenderam que o bom professor é aquele que fala bem, tá certo? Vamos puxar o tapete dele e vamos dizer para ele, ó, vamos deixar os alunos falarem agora? Vamos fazer projetos? Vamos aproveitar isso que está se configurando na educação básica e vamos atuar, vamos lá no município pequeno, na cidade grande, vamos lá enfrentar as secretarias de educação, 75% da matrícula do ensino superior. Olha, gente, se isso não for poder, não tem legislação nenhuma no mundo que vai decretar o poder de vocês. O poder é o potencial de matrícula e de atendimento que vocês já têm estabelecido. Não precisa de outras coisas. Façam. Não é fácil, é um grande desafio. Essas experiências, Janquier, internacionais, nós temos na literatura as metodologias ativas, nós temos a metodologia de projetos, nós temos uma série de recursos que podem nos auxiliar. Então, a minha provocação é, façam. Professora, agradeço-lhe pela sua exposição, também do professor Moreno, professora Mariângela, sem dúvida bastante provocativa, mas eu vou querer colocar um pouco mais de pimenta nessa abordagem. Recentemente, a partir dos relatórios do PISA, houve um indicativo de que apenas 3,3% dos estudantes que realizaram o PISA se declararam interessados em serem professores. Apenas 3,3% dos estudantes se
declararam interessados em ser professores. Não bastasse esse percentual já extremamente preocupante, que soma-se a esse quadro já apresentado, há um outro dado ainda mais preocupante. Esses 3,3% de estudantes que se declararam interessados em serem professores obtiveram nota média inferior, tiveram nota 20% abaixo da média dos estudantes brasileiros. Ou seja, a conclusão imediata e lógica, não é de que, além de serem poucos os estudantes brasileiros que desejam ser professores, eles ainda demonstram uma insuficiência evidente de aproveitamento, uma vez que suas notas estão 20% abaixo da média da nota obtida pelos estudantes brasileiros. Como a senhora analisa essa circunstância, aliada ao quadro já apresentado pela senhora? Olha, eu acho que é facílimo compreender isso, né? A carreira de professor, a profissão de professor, foi muito desvalorizada nos últimos tempos, né? Eu recentemente, o mês passado, há uma semana, completei 70 anos, né? Então, eu faço parte de uma geração de mulheres, principalmente mulheres das cidades do interior, de famílias mais tradicionais, etc., onde ser professor, em primeiro lugar, não se discutia, tinha que ser professor. Depois você pode fazer o que você quiser, não é? Eu tenho uma irmã recentemente falecida que quis seguir a carreira de matemática e física e se transformou numa grande pesquisadora, mas ela era também professora normalista. Não é? E não era porque era o único curso que havia na minha cidade pequena, porque isso era uma tradição da família. E era um orgulho encher a boca e dizer, eu sou professora. Não é? A profissão, por uma série de fatores sociais, ela foi cada vez mais decrescendo de valorização, de importância, de condições de exercício, de remuneração, de uma carreira decente. Então, eu acho que os melhores cursos universitários, e você pode olhar isso pela própria classificação do SISU, eles são disputados em outro nível e sobram para a carreira do magistério aqueles alunos que demonstram, de fato, os piores rendimentos. Não é? E isso acaba sendo um ciclo vicioso, não é? Porque eles acabam tendo o diploma de ensino superior e vão, obrigatoriamente, eles vão para o magistério e repete-se, mais uma vez, esta elaboração. A Mariângela, eu gostaria que ela contasse para vocês, a esse respeito, uma experiência que ela teve com um grupo de jovens que foram nos visitar ali no INEP. Né? Eu gostaria que ela contasse rapidamente para vocês entenderem. Já contou? Tá certo. Então, eu estava preocupadíssima com as informações aqui do... Pois é, se cair na prova eu vou mal, vou perder esse ponto, né? Mas eu acho que essa mentalidade, isso que eu acho que a professora Carmen também cita, é uma questão de valorizar, uma questão da sociedade, de valorização. Eu costumo dizer que é muito difícil você reverter esse quadro, porque você depende de uma série de fatores contextuais que envolvem hoje o exercício e a própria carreira profissional. Mas nós temos que começar. Nós temos que enfrentar. E eu sempre digo, sabe o quê, professor? Eu posso falar, dar uma aula ali de como é que o professor tem que ser valorizado. Isso não funciona. É a mesma coisa com criatividade, com inovação. Você precisa fazer. E isso aparece. Eu acho que é esse reconhecimento que vai aparecer ao longo do tempo. Não acredito de uma política de precisamos valorizar. Isso não funciona. O bom professor, ele emerge mesmo em qualquer cenário que ele esteja atuando. Essa é a minha opinião. A professora Mariângela vai responder a minha pergunta e depois a gente... Sou eu? Sou eu. É o senhor. Senhor cearense. Quer fazer a pergunta para a gente, caso as respostas... certo. Muito obrigada pela gentileza. Bom, respondendo ao professor Janguier em relação a novos indicadores, quando a gente fala que é difícil eu utilizar esse termômetro, quando ele não mede só um sintoma ligado a essa febre, né? Ele tem várias coisas, e foi por isso que eu brinquei da salada de fruta com o pão de queijo. Então, idealmente, eu deveria oferecer informações sobre como é o corpo docente dessa instituição, como é a infraestrutura,
como é o trabalho em relação às propostas inovadoras. Então, eu teria que dar outras informações de uma maneira mais simples, para que a sociedade tenha um maior poder de compreensão. Em relação a deixar o mercado ou não regular, né, como economista que sou, e eu acredito muito na questão regulação pelo mercado, eu acho que o mercado já vem fazendo isso. Haja visto o número de vagas que nós vemos ociosas em várias áreas, em várias instituições, isso tem que servir para alguma coisa, para refletir acerca do que eu estou oferecendo e que não está sendo preenchido, não está sendo buscado. Por quê? Eu tenho 2 caminhos. Em economia, são 2 caminhos, só isso. Ou eu estou oferecendo errado, ou eu estou oferecendo com o custo errado ou com a qualidade errada. Então, eu tenho que pensar sobre isso, refletir sobre aquilo que eu estou oferecendo, efetivamente. E esse estudo, ele tem que ser individualizado para cada instituição, e falo mais, individual para cada local de oferta. Porque nós temos que acender esse farol da necessidade local de formação. Mas eu não posso formar um profissional para atuar só no local dele. Nós estamos falando em internacionalização, em olhar para o mundo, em um profissional formar aqui e atuar lá no sul do país. Então, eu não posso falar de uma formação local. Não pode falar de uma formação local. Só que é o público local que você vai receber. Então, trabalhe com esse diagnóstico local para entender quais são as necessidades desse público. Ele vem, sim, com essas deficiências, a gente sabe disso, dessa formação, como a professora disse, e o gráfico ali não mentiu, né? É esse o público que está disponível atualmente, mas não adianta, eu nunca vou fazer uma mudança, uma quebra nesse ciclo, se eu não atuar enquanto formador. Lamentavelmente, professor, a avaliação, ela é um bem social, lamentavelmente não. Espera aí, deixa eu consertar a frase, né? Considerando que a educação é um bem social e que nós não conseguimos oferecê-la de alta qualidade e igualmente para todos, nós precisamos, então, ainda continuar olhando, porque nem todos são responsáveis a ponto de oferecer aquilo que não é danoso à sociedade. Então, nós precisamos ainda dessa mão, essa mão orientadora. A senhora não acha que tem indicadores demais que deveria simplificar para poder avaliar com mais... Concordo. O objetivo da avaliação é oferecer diferentes retratos. E, a partir desses retratos, que o poder público possa fazer as escolhas adequadas para regular e supervisionar o sistema. Essa é a nossa ideia. E que as instituições possam utilizar esses produtos que nós fornecemos, como eu disse ali do relatório de curso, como verdadeiro benefício e serviço prestado pelo INEP a partir dessas fotografias que tira. Com relação à fala do professor, que nem está mais aqui, né, de que o ENAD tem que ir para o histórico do aluno, o Estado não consegue ainda realizar um ENAD para todo o concluinte. Então, se eu estou me predispondo a fazer indicador, inclusive do egresso, da sua inserção no mundo do trabalho, eu tenho que tomar muito cuidado ao atribuir essa responsabilidade em um certificado. Estando eu e o senhor concorrendo a uma vaga de emprego, formados na mesma área de graduação, em anos distintos, e no meu certificado eu tenho o meu conceito ENAD, no seu não. Ele pode ser bom para mim, se ele for um bom conceito, e ele pode ser prejudicial para mim, se ele não for um conceito tão bom.
Então, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós vamos propor. Essa responsabilização, ela não pode ser sugerida enquanto ela não for para todos. E o objetivo do ENAD não é avaliar o indivíduo, é o curso, é a proposta formativa. Esse é o objetivo do ENAD. E eu defendo, eu vi o incômodo que eu causei já, né? Eu vou falar depois. Vamos discutir de novo o Enem, por favor. E eu defendo... Eu saí, mas voltei, viu? Lamento. Saiu sem pedir, né, a permissão, lamento. Professora, dá licença de lá fora? Pois é. Foi ao banheiro. Mas tem alguém anotando o nome de quem foi sem pedir para ficar sem o recreio. Eu não fiz uma pergunta. Tá certo. A partir daí, dentro dessa lógica, o ENAD deve avaliar o curso. E como é que eu posso trabalhar isso com o meu estudante? Eu defendo que nós consigamos desenvolver, ao longo do tempo, uma motivação à participação atrelada não só à responsabilidade social formativa da instituição, mas também ao Estado, no sentido desse apelo social de participação para com a política pública. Efetivamente, o ideal é que todos tenhamos excelente qualidade naquilo que oferecemos, para que a avaliação seja de fato necessária e que os 5 seja um índice comum e que, sem capacidade, inclusive, de discriminar tamanha excelência do que é oferecido. Acho que esse é o sonho mais ideal de qualquer um de nós que lida na educação superior, seja do lado de cá do Riacho ou do lado daí, depois trabalhando com essa proposta formativa. É isso, obrigada. Graças a Deus. Pronto. Primeira coisa. A gente começa elogiando, professor. Então, eu queria dizer à professora Maria Inês que a senhora tem a minha torcida e minhas orações para que a senhora alcance esse próximo objetivo a partir de janeiro. Adorei a elegância, eu achei muito elegante. Pois é, mas é para a senhora ter essa boa lembrança, minha professora. O pessoal não vai da parte. Grave só esse momento. Mas eu quero, de fato, gostaria muito que a senhora viesse a ser a ministra. Bom, mas vamos lá. Primeiro, essa história de não colocar as notas, os conceitos dos alunos nos diplomas, nos históricos, onde queira, isso tem que acabar. O Brasil mudou e dizia que não podiam colocar por causa dos estudantes que não aceitavam, das públicas, de movimento. Teve um candidato aí, que eu ouvi dizer que ganhou contra tudo e contra todos. Por que a gente não muda também isso no MEC? Porque isso também é um absurdo. A gente, nessa injustiça de ficar apelando, sonhando, chorando, de joelho, vamos fazer a prova, vá no dia, escreva alguma coisa. Isso é humilhação. Isso é humilhação. Isso tem que acabar de alguma maneira. Agora vamos à parte mais... e outra coisa, colocando essas notas lá, esses conceitos lá no diploma, no histórico, vamos desregulamentar, diminuir a quantidade e coloque a mão na nota do ENAD, desde que seja colocado lá, e diminui essas regras, muitas delas subjetivas, nesses instrumentos de avaliação. Isso está muito ruim para a gente. Eu acho que o curso é 5, eu acho que o curso é 4, porque ninguém se entende. Quer dizer, antes já era complicado. Isso já existe lá na CAPES. Já é uma luta danada para eles objetivarem a subjetividade. Aí vocês pegaram as ideias de lá e botaram para cá. Isso tem que mudar, certo? Espero que no próximo mandato isso aconteça. Agora vamos falar de Enem, que a senhora tanto deseja. A senhora, cuidado com o que a senhora deseja. Nossa, tudo é para mim. A senhora que disse que queria que falasse de Enem, cuidado com o que a senhora deseja. Porque eu não vou brigar com o ministro, que eu também tenho juízo. Então, estou certo, professora? Estou indo bem? Estou indo bem? Pronto. Estou indo bem, né? Para perguntar. Então, o que é que acontece? Olha,
Eu venho de uma região, professora, que em 1974, a extinta Arena teve lá os votos dela até terminar o partido Arena. Se mantinha no poder eleitoral, político, por causa do Nordeste. Depois, agora, ultimamente, tem um outro partido aí que também ficou ganhando lá. Eu represento os 30% e o partido representa 70% lá do eleitorado. O que é que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo que a ministra falou. Ou seja, analfabetismo funcional, certo? Analfabetismo funcional. Aí vocês querem que a gente receba esse aluno, entre na instituição de ensino superior, requalifique ele bem bonitinho, marquei tudo para depois voltar para o mercado. Ele vem ruim. O que é que precisa ser feito em relação ao Enem? Diminuir a quantidade de conteúdos, se inspire no PISA, a quantidade de conteúdos é muito menor, certo? Já estou fazendo esse trabalho lá em Fortaleza. Enem mesmo, ela quer que fale Enem, eu falo de Enem, se ela quiser de nada, eu falo, se ela quiser que eu falo qualquer coisa. Então, essa quantidade de conteúdos do Enem é muito grande, tem que diminuir. A quantidade de conteúdos de matemática, de português e ciência no PISA é muito menor do que está aí. Em diminuindo a quantidade de conteúdo, professora, o que é que vocês vão fazer? A senhora falou em metodologia ativa. É quase impossível desenvolver metodologia ativa com tanto conteúdo quanto entulho, que eu chamo hoje de entulho autoritário. Eu estou me apropriando da linguagem do antigo partido que existia por aqui, certo? Então, esse entulho autoritário dificulta o trabalho do professor em sala de aula, porque a metodologia ativa implica em maior quantidade de tempo por parte do aluno, em poder se apropriar daqueles conhecimentos, habilidades e atitudes. É excelente metodologia ativa, mas precisa de mais tempo. Mais tempo, menos conteúdo. Mesmo com o ensino médio 2 turnos, me desculpe, mas a proposta que vem aí de ensino médio não muda em nada. Vocês querem regular, querem organizar o ensino médio, basta ajeitar o Enem. Coloque questões estilo PISA, coloque o conteúdo cobrado no PISA e o resto, não se preocupe com lei, não se preocupe com nada, que a escola pública e a escola particular vão atrás. Outra coisa, esses indicadores brasileiros, serve para quê? Para comparar pobre com pobre? Analfabeto com analfabeto? Por que a gente não se compara mesmo com o mundo exterior, como eles fizeram por aí? Então, vocês disseram que o Enem iam ter questões contextualizadas, interdisciplinares, baseadas em situações e problemas. Isso começou bem, talvez na época da senhora, lá atrás. A senhora revelou a idade, eu ia poupá-la. Então, o que aconteceu? À medida que o tempo foi passando, foram colocando questões cada vez mais conteudistas. Conteudistas, voltando praticamente o que era. Ficou uma prova nacional, porque eu sou a favor dessa prova nacional, essa prova tem que existir, mas com outro tipo de conteúdo e com outro tipo de questões. Entre na internet e bote questões PISA, está lá um bocado. Eu tenho várias, matemática e em inglês, questões de matemática, em inglês, questões de ciências. Não encontrei questões em inglês de português, não sei por quê. Mas o resto tem muita coisa lá, certo? Então, o que eu quero dizer é que foi desvirtuando, foi se perdendo a essência do Enem ao longo desses anos. Professora, eu nasci e me criei dentro de um colégio, na esquina da escola, certo? Hoje é da educação infantil ao mestrado. Entre nessa confusão todinha, um pouquinho mais novo que a senhora, mas estou encostando material para chegar aí. Então, onde eu quero chegar é o seguinte, vocês precisam modificar esses conceitos. Tenham coragem, que a hora é essa. Governo novo, bote essa nota no Enem, mude o conteúdo de Enem. Eu sei que as corporações não deixam que vocês diminuam a quantidade de conteúdos, estão prejudicando os alunos, o analfabetismo vai continuar, os prefeitos lá do Ceará estão correndo atrás do novo partido, depois esse partido que está chegando agora, vai se acabar em todo canto, fica lá. E eu com vergonha de vir para cá falar com vocês. Porque o analfabetismo funcional está lá pelo interior e eles têm medo de perder os benesses, que antes eram dos coronéis, agora era o Bolsa Família. Você pergunta, quem é que votou? Não, porque disseram que esse outro ia tirar o Bolsa Família da gente. Medo. Por que eles têm medo? Porque eles são analfabetos funcionais. 38% dos estudantes universitários são analfabetos funcionais. Eu dizendo estatística para vocês, como é que pode? Então, eles mal leem, eles mal interpretam, mas vem de baixo. A senhora falou dos primeiros 5 anos de vida. É quando são desenvolvidas as sinapses, são colocadas lá. E não adianta tentar recuperar depois, que não consegue.
que é que vai melhorar muito? Coloque metodologia ativa. Com menos conteúdo, vocês já fazem uma grande revolução. Bom, professor, por mim até não precisa nem responder. Conclua, por favor. Para concluir, boa noite, Feliz Natal para todos. Depois da... Pode esperar ou posso falar? Não, pode falar. Olha, veja bem, professor, você faz um reforço muito positivo para esta professora. Primeiro, o Enem original é um projeto de minha autoria, tá certo? Até 2009, de fato, ele cumpriu a tarefa de fazer, a partir de uma matriz de competências e habilidades, uma prova um pouco mais inteligente que privilegiava processos cognitivos e não apenas o conteúdo da memória. Em 2009, ele ganha uma extensão nacional. Eu não vou justificar nada da gestão do ministro Fernando Haddad, mas, para criar um vestibular nacional, ele precisava de uma ampliação da prova para poder discriminar os altos desempenho e os baixos desempenho. Como não se entendia nada de avaliação na equipe dele, propriamente dita, eles não acompanharam a evolução da metodologia da avaliação. Hoje, nós temos plena convicção de que um número menor de itens é capaz de avaliar tudo isso. Tá certo? O que aconteceu em 2009? Como não entendiam esse conceito novo de competências e habilidades, pois é. Não, veja bem, o que eles fizeram? Eles associaram a cada área de conhecimento uma lista de conteúdos por cada componente. Então, você teve uma lista para a física, uma para a biologia. Aí você destruiu praticamente a perspectiva originária do Enem, que era assim: resolução de problemas, interdisciplinaridade e contextualização. As provas, com a ajuda de inúmeros professores brasileiros das universidades federais, porque essa é a metodologia que fazemos, universidades federais, universidades privadas, colégios, tá certo? Ela passou por uma sofisticação enorme e ela é uma prova bem feita, mas ela foge ao formato original. Qual é a oportunidade que temos agora, professor? Nós tivemos uma reforma do ensino médio que tirou todos esses penduricalhos de uma aula só de física, uma aula só de matemática, e está dando para a escola a possibilidade de investir 1.800 horas só em formação geral. Não é? E depois, então, os itinerários formativos de acordo com cada área de conhecimento. Nós estamos aguardando, com muita expectativa, a aprovação da Base Nacional do Ensino Médio. E o INEP está preparado para, até o final do ano, publicar, muito provavelmente publicaremos até no dia 20 de novembro, que é o aniversário que vamos comemorar 20 anos do Enem, a arquitetura do exame. Ainda não o conteúdo, porque eu imagino que, mesmo sendo aprovada a base, haverá uma validação, seja por meio das instituições de ensino superior, seja por meio daqueles que oferecem ensino médio. É inegável o papel da avaliação no redirecionamento dos currículos. Tal é a bagunça que aconteceu com essa matriz recente do Enem, não é? Então, de nossa parte, no INEP, nós já adaptamos tudo do ensino fundamental para o SAEB, já para o Enseja Fundamental, e aguardamos a aprovação da base para deixar minimamente o caminho andado, né? Então, eu acho que acompanhar o Enem ao longo desses anos nos permitiu, então, verificar essa questão. Nós pretendemos não retomar a proposta original, mas nos valer desse conhecimento que a avaliação cresceu. Eu quero aqui registrar que a avaliação é uma cultura muito jovem no Brasil. Quero dizer que esse grupo de pioneiros do Enem, que será homenageado, inclusive, no dia 20, participou do primeiro PISA, né? Eu fui diretora do primeiro PISA no Brasil. A professora Marilena de Castro, corajosamente, convidou o Brasil para participar, praticamente foi isso que ela fez na comunidade internacional, e, desde então, os aprendizagens têm sido sucessivos. Eu informo também que, nas primeiras avaliações do PISA, nas reuniões do board internacional, nós íamos para lá arrogantes no papel de últimos classificados, não é? Íamos lá e levávamos as nossas provas do Enem em inglês, vertidas, os documentos, etc., para interagir, não é? E tivemos muita sorte, esse grupo todo, de sermos capacitados pelas melhores equipes internacionais do PISA, né? E, desde então,
acompanhamos seguidamente aquilo que o PISA avalia. Nesse momento, a minha diretora de avaliação da educação básica, que é responsável pelo Enem, está em Praga, acompanhando todas as determinações do BOD do PISA para os próximos anos, para os próximos 4 anos. Então, eu ouço com satisfação e empenho-me, nesse momento de finalização aí da minha passagem pelo INEP, em deixar as nossas equipes também fortalecidas nessa direção. Obrigada, professor. Duas perguntas finais, viu? Estamos já encerrando. Mais uma só. Bom, boa tarde. Professora Maria Inês, professor Moreno, Maria Ângela. Eu queria, primeiro, agradecer as apresentações, assim, tão importantes para o segmento da educação superior particular. E queria, professora Maria Inês, ouvindo a sua provocação, dizer o seguinte, se eu entendi bem, hoje nós estamos com os nossos jovens com a defasagem muito grande na aprendizagem, e do outro lado nós temos 75% da formação superior, os professores também estão conosco, 75%, mais ou menos isso, e a senhora nos provoca para pensar sobre isso, discutir sobre isso. Acho legítimo a sua provocação, certamente a diretoria da BMS vai discutir isso, eu não tenho nenhuma procuração para falar em nome da diretoria da BMS, apenas como membro, mas é importante deixar registrado que não dá para discutir isso, pensar isso, sem o governo nos ouvir. É importante que o governo nos ouça, que a gente possa montar um grupo de trabalho em cima disso, e o que é verdadeiramente que está colocado na base nacional hoje, que vem ajustando, e o que já está aí, porque não dá para pensar na base que vai chegar, porque nós temos responsabilidade com quem está na atual, e como é que nós podemos reverter isso agora, já, né, nessa nova proposta. Então, eu acho que esse é o caminho, mas o governo tem que nos ouvir, certamente, e a gente construir aí, juntos, essa proposta, uma vez que a provocação vem para todos nós. Então, essa é a minha contribuição ou fala em relação a isso. Mas eu queria fazer uma pergunta mais técnica, me permita, professora Maria Ângela, sobre a questão do ciclo do ENAD. O ciclo do ENAD mudou agora, inserindo para o ano que vem as engenharias e arquitetura, se eu não me engano, eu acho que deve ter outra. Nós fizemos prova em 2017, recebemos resultado agora, e vamos fazer prova novamente no ano que vem. Eu queria dar uma sugestão. As instituições que vão tirar os 2 da nota, 2, recebem uma comissão, conforme o ciclo, conforme os sinais. Que as instituições que têm a nota 3 ou acima de 3, que elas não entrassem nessa prova. Ela teria o tempo de maturação dessas notas. E as instituições que, ao invés de receberem a comissão, que elas façam a prova novamente. Então, ela tem tempo de ir para dentro do seu processo, verificar onde está, se tem alguma coisa para ajustar, façam a prova. E aí, se acontecer novamente, vier as notas, nós teríamos, nesse caso, para essa mudança nesse ciclo, eu estou falando só nessa alteração para 2019. Então, é uma sugestão que eu trago aqui em relação à mudança do ciclo de ENAD. O professor Veronese, a última pergunta, porque ela já responde de uma vez. Não é bem uma pergunta, é uma sugestão que eu tenho feito em alguns setores já do MEC. Conversei, inclusive, pessoalmente com a professora Maria Inês, informalmente a respeito, que é o seguinte: a gente tem, infelizmente, nós temos os qualificados do Enem, os primeiros qualificados, eles escolhem carreiras que eu diria de outro nível. Eles querem fazer medicina, veterinária, odontologia, etc. Aí, quando não sobra mais nada, esse candidato opta por ser professor. Eu entendo que o Enem deveria criar alguma norma, dando algum estímulo para os primeiros 100, 200, 1.000, 2.000, seja lá quantos forem, candidatos que tiverem uma nota mais alta, se tornarem professores. Aqueles que escolherem ser professores dentre os mais bem avaliados, que tivessem um estímulo, porque a roda está virando ao contrário. Os menos capacitados é que vão se tornar professores e vão menos capacitar aqueles que virão depois. Então, nós temos que inverter essa roda. E essa roda só se inverte se nós queremos algum estímulo. O professor já tem o problema de reclamar do salário. Então, ele já não é bem assalariado. E aí, ele não recebe nenhum estímulo, ele não quer ser professor. Vai ser professor como última escolha. Então, tem que haver alguma
alguma coisa que mude esse quadro. Bom, eu vou, após o momento catártico do professor José Rocha, eu vou dizer que, desde dezembro de 2017, os padrões decisórios não estão mais calcados nos indicadores produzidos a partir do ENADE. Eles são utilizados de maneira subsidiária, na ausência de outras informações. Isso está nos padrões regulatórios das séries, embora o pessoal do MEC já tenha ido, mas eu me permito falar por conhecer a legislação. Então, isso não coaduna com o discurso em relação aos padrões decisórios. Em relação à subjetividade do instrumento, não é o que eu estou colhendo de informação, considerando a forma como nós definimos os atributos dentro de cada indicador. A gente diz o que é aquele 3 e o que é aquele 4. O 4 ele tem que ter isso, isso e isso. Nós estamos definindo. Então, nós tiramos essa subjetividade a partir desse olhar. E, principalmente, hoje, isso é disponível para a sociedade. Então, os gestores conhecem o que é que vai dar o 4. E se ele não tirar o 4 com base naquele indicador, ele impugna o relatório, e a gente sabe disso com razão. Porque se ele tem evidências que mostram que ele reúne as características para um 4 ou um 5, ele vai apresentá-las no momento da impugnação também. Agora, isso colocou muito mais responsabilidade nas mãos do PI, do coordenador de cursos, porque o que a gente observava eram formulários muito mal preenchidos. Corpo docente, recolava 10 nomes lá. O que significa isso? É isso que nós estamos avaliando? Os nomes, está comprido, está curto, é bonito, não é? Não. A gente está dizendo o que nós queremos avaliar em relação ao corpo docente. Está escrito no atributo, para ser 4, esse corpo docente tem que estar atrelado com os componentes curriculares, a projetos integradores. Quer dizer, onde é na sua resposta que você está apontando para isso? Então, vai ficar na subjetividade do avaliador mesmo. Logo, estar ou não na subjetividade do avaliador passou a ser uma governabilidade da instituição. Faça o trabalho adequado, registre a proposta, junte as evidências, o senhor está seguro, no sentido da sua proteção daquilo que é a discricionariedade ou a subjetividade do avaliador. Eu vou deixar a professora Marinês falar também da questão da avaliação de o currículo, que ela tem muito mais competência para falar sobre isso, mas vou falar sobre a mudança do ciclo do ENADE. Professor, a lei traz que nenhuma área pode ser avaliada em tempo superior a 3 anos. Então, a readequação do ciclo, porque nós tínhamos efetivamente um ano em que nós tínhamos 44 áreas avaliadas, das 88 disponíveis para avaliação hoje, 44 áreas eram avaliadas num ano, enquanto em outro eu tinha 17, em outro 20 e poucas ou 30. Então, o que foi feito foi uma proposta de equalizar essas áreas, em termos até de que nós tivéssemos melhores condições de produzir instrumentos com melhor qualidade, objetivamente. Então, isso fez com que cursos da área de engenharias e arquitetura tivessem que ser avaliados em 2 anos, para que o ciclo voltasse a atender ao critério dos 3 anos que reza a legislação, e ela ainda está em vigor, então a gente tem que cumpri-la. O INEP é o responsável pela operacionalização da lei dos sinais. Então, foi por isso que foi feita essa readequação, e o curso volta a ser avaliado no espaço de 2 anos. Tá? Eu só queria acrescentar a esse respeito, Mari, que nada impede que a BMS faça uma provocação
para a CONAS, para que ela considere a proposta do professor. Então, as engenharias que tiveram a nota mais alta poderiam fazer no próximo ciclo, e aquelas que merecerão a supervisão, que façam novamente a prova. Eu acho absolutamente racional que se faça isso. Agora, só para terminar, né, e para completar toda a minha provocação, eu queria responder ao Veronese o seguinte: olha, existe 1 milhão de incentivos que podem ser atribuídos e que sinalizam de maneira positiva para a escolha da carreira de professor. Por exemplo, você pode ter um ProUni mais robusto para aqueles que forem para a carreira do magistério. Você pode ter algum tipo de facilidade ou prorrogação de prazo, por exemplo, para o empréstimo do FIES. Esses são apenas alguns daquilo que me ocorre nesse momento. Agora, mais uma vez, isso é uma questão de política pública de educação. Eu vou dizer, para terminar, os senhores têm uma voz poderosa. Falem, gritem, marquem presença no cenário educacional do ensino superior brasileiro. Foi isso que eu vim fazer aqui, esta provocação. Engrossem a voz, elevem o tom e participem na formulação política da nova gestão. É isso que eu queria dizer. Foi por isso que o professor Zé Rocha já começou a engrossar a voz aí, o tom, viu? A senhora falando, ministro, aí... Mas eu queria dizer, professora, que a proposta será feita, né? A CONAS. Queria registrar aqui, antes que vocês saiam, que, em face às eleições, o novo governo que vai ser instaurado, nós já solicitamos uma audiência com o novo presidente, está para ser designada. O Fórum das Entidades de Ensino Superior já solicitou a audiência. Em breve teremos essa audiência. Já indicamos membros para participar da comissão de transição, embora ainda não tivemos retornos, mas indicamos 3 membros, para ver se ele escolhe pelo menos um, né, Veronese? Inclusive, Veronese é um dos membros que nós indicamos. Esperamos que, como não está completo ainda o time, que a gente possa ter algum membro lá. Estamos trabalhando para isso, com vários atores, estamos trabalhando para isso. Quero comunicar que no seminário de hoje nós tivemos mais de 500 internautas, então não foi só o público presente aqui, e convocar vocês para a última reunião do ano, né, no mês de dezembro, ocasião em que teremos uma palestra do ex-secretário de Inovação e Empreendedorismo de Israel. Foi uma pessoa super abalizada, inteligentíssima, que entende tudo de startups, inovação e empreendedorismo, que nós assistimos a uma palestra dele lá e resolvemos trazê-lo aqui para que possa brindar vocês com conhecimento acerca de inovação. Então, em dezembro, ele vai vir fazer aqui, é um israelense, vai fazer a palestra aqui para a gente. E também, em dezembro, nós teremos a cerimônia de entrega de vários prêmios, que é o prêmio Concurso de Vídeo Silvio Tendler, prêmio Top Educacional e prêmio Milton Santos. E, ocasião também, iremos oferecer a medalha de honra ao mérito a algumas personalidades. E também teremos o jantar de confraternização, que todos estão convidados. Quero agradecer mais uma vez os palestrantes, dizer que foi uma honra tê-los aqui mais uma vez. Esperamos que possa recebê-las no ano que vem, ou como ministra, ou como participante Tá bom, né? Então vamos... E a Maria Ângela, que é do quadro de funcionários, sempre estará conosco aqui, que ela é do quadro do INEP. E o Moreno também, né, Moreno? Então, teremos Moreno e Maria Ângela sempre conosco aqui, e agradecer a presença de todos. Muito obrigado.